Inicie o tapete fazendo um cordão com 68 correntinhas. Lembrando que você pode aumentar ou diminuir a largura do seu tapete fazendo correntinhas com múltiplos de 2. Pulo 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma corrente de base, na próxima, um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma corrente de base, na próxima, um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma de base, próxima, um ponto baixo. E dessa forma, eu sigo até chegar ao final do cordão. Cheguei no final do cordão, última correntinha, eu já fiz um ponto baixo. Viro o meu trabalho. No primeiro ponto, eu sempre inicio fazendo um ponto baixo. Passo a agulha aqui no primeiro ponto, busco a laçada e fecho as duas laçadinhas. Agora, eu vou alternar os pontos. Então, eu preciso fazer mais um ponto baixo, ou seja, nas carreiras pares, eu começo com 2 pontos baixos no início e finalizo também com 2 pontos baixos. Já fiz um, venho no espaço da correntinha da carreira de base e faço mais um ponto baixo. 1, 2. Aí, começo tudo novamente. Uma corrente, um ponto baixo onde eu tenho o espaço da correntinha. Uma corrente e um ponto baixo onde eu tenho o espaço da correntinha. Por toda a carreira. Eu vou chegar até o final e volto finalizando essa carreira e já iniciando a próxima. Cheguei no final da carreira, fiz a correntinha, último ponto baixo no espaço da corrente e eu ainda fico com o último ponto para fazer. Então, sempre nas carreiras pares, eu começo com 2 pontos baixos e finalizo a carreira também com 2 pontos baixos. Viro o meu trabalho. O primeiro ponto, sempre um ponto baixo. Passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada e faço o meu ponto baixo. Carreira ímpar, eu começo com um baixo e já faço uma correntinha. Pulo o ponto baixo e venho no espaço da corrente de base, aqui onde eu tenho a carreira anterior, e faço um ponto baixo. Carreira ímpar, de número ímpar, essa é a carreira número 3, sempre faço um baixo, uma correntinha, um baixo, uma correntinha. Carreiras de número par, eu vou trabalhar 1, 2 baixos e depois eu começo uma correntinha, um ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, mas sempre começando com os 2 pontos baixos e finalizando com os 2 pontos baixos nas carreiras de número par, para que possamos manter esse ponto alternado, ou seja, na carreira anterior, onde eu tenho o ponto baixo, eu fico agora com a correntinha. E onde eu tenho a correntinha, eu faço o ponto baixo. Isso em carreiras de vai e vem, até completar o número de carreiras que você queira para determinada cor. Aqui nessa primeira troca de cor, eu vou fazer aqui 6 carreirinhas e já vou trocar a cor. Você pode fazer o seu tapete com uma cor só, 2 cores, brincando aqui com essa largura do tapete e também a quantidade de carreiras para troca de cor, então você pode usar a sua criatividade, tanto no tamanho quanto na troca de cores, o tamanho aqui da altura da quantidade de carreiras que você vai fazer para a troca de cor, ou até mesmo fazer em uma única cor, que fica também bem bonito. Eu vou terminar as 6 carreirinhas e volto para a troca da cor.
Cheguei ao final da sexta carreira, a carreira que eu escolhi para trocar a cor, e eu venho para fazer o último ponto. Só que eu não faço esse ponto baixo por completo, eu só busco e deixo as duas laçadas, já cortei o fio e busco a próxima cor, a cor que eu escolhi para trabalhar aqui as carreiras seguintes. Eu vou só fazer uma laçadinha, eu não dou nó, e eu passo esse fio por dentro das duas laçadas. Eu vou deixar as duas pontinhas aqui para arrematar depois no final. Viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, faço o ponto baixo e sigo trabalhando a sequência do ponto. Ou seja, da mesma forma que as carreiras anteriores. E agora, como eu disse, é só trabalhar até atingir o tamanho desejado para o tapete, seja em cor única ou mudando a cor conforme a quantidade de carreiras que você tenha, que você queira, aliás. Por quê? Aqui no meu caso, eu tenho várias sobrinhas de fio e eu vou usar o que eu tenho mais fio, eu faço mais carreiras, o que eu tenho uma quantidade menor, eu faço menos carreiras, para aproveitar essas sobras. E você pode usar a sua criatividade para trabalhar o seu tapete conforme você queira. Continuei trabalhando e eu troquei de cores aqui várias vezes. Fui trocando a cor, como eu disse, usando o fio que eu já tinha, então ficou bem colorido. Fui montando a sequência de acordo com o meu gosto e o fio que eu tinha mais quantidade, eu fiz mais carreiras, o que eu tinha menos quantidade, eu fiz menos carreiras. Depois que eu atingi o comprimento desejado, eu vou fazer o acabamento em volta da peça. Eu escolho uma das cores que eu tenho aqui na peça para fazer o acabamento. Vou começar com uma cor, que eu escolhi a cor azul, uma das cores que eu tenho ao longo da base do tapete. Eu posso usar uma ou mais cores também para fazer o acabamento em volta da peça. Eu venho aqui no primeiro pontinho da última carreira, um ponto baixo. Depois que eu fiz esse ponto baixo, aqui no canto, eu preciso deixar ele vincado. Então, faço duas correntinhas e mais um ponto. Essas correntinhas, além de formar o cantinho, olha só como ele já dá aqui a parte da marcação do canto. Ele também serve, essas duas correntinhas vão servir como base para depois trabalhar as próximas carreiras fazendo o aumento do canto. Agora, eu venho no espaço da correntinha, faço um ponto baixo. Vou fazer uma corrente no espaço da correntinha, um ponto baixo. E sigo essa sequência usando o mesmo ponto da base, trabalhando até chegar no próximo canto. Chegando aqui no próximo canto, eu vou repetir o mesmo processo. Eu venho no ponto que está aqui bem no cantinho, lá fizemos no primeiro, aqui no último da carreira, faço um ponto baixo, duas correntinhas e no mesmo ponto, mais um ponto baixo. Então, já formei o canto, notem que ele já vem em direção à lateral. E aqui na lateral, eu também sigo com o mesmo ponto. Uma corrente, aí pulo uma carreirinha de base, venho no próximo ponto. Um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma carreirinha de base, venho na próxima,
um ponto baixo, uma correntinha, pulo uma carreirinha de base, na próxima, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho as sobrinhas de fio. Eu puxo essas sobrinhas de fio para que elas fiquem lá no avesso e deixo as sobrinhas para fazer o arremate depois no final. E aqui eu continuo com a mesma sequência do ponto. Pulo uma carreira, venho na próxima, um ponto baixo, uma corrente, pulo uma carreira, na próxima, um ponto baixo. Os 4 cantos eu trabalho da mesma forma que eu fiz nesses 2 primeiros, e laterais, e a parte de baixo e a última carreira do tapete, primeira e última, seguindo a mesma sequência do ponto que fizemos na base. Cheguei ao final da primeira carreira do acabamento, contornando toda a base, e eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz nessa carreira. Depois disso, eu subo uma corrente e no espaço da correntinha, onde eu tenho o canto, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. O que eu já havia feito na carreira anterior, trabalhado agora dentro do espaço das correntinhas. Agora, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base, tanto na correntinha, quanto sobre o ponto baixo de base. Na correntinha e no ponto baixo de base, circulando toda a carreira e trabalhando canto sobre canto, fazendo um baixo, 2 correntes e um baixo no espaço da correntinha, das 2 correntinhas que eu tenho em cada um dos 4 cantos. Continuei trabalhando o acabamento, eu fiz uma carreira acompanhando o ponto, e fiz 5 carreiras em ponto baixo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e nos cantos sempre trabalhando um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo em cima das correntes de base da carreira anterior. No acabamento, eu posso usar, como eu disse para vocês, uma única cor, uma cor que eu tenho usado na base, ou posso também, no caso, usando as sobrinhas de fio que eu tenha, fazer com mais cores aqui, 2 carreiras em ponto baixo uma cor, depois usar outra, e assim por diante, até o tamanho desejado. Por que até o tamanho desejado? Eu fiz 6 carreiras no total, uma acompanhando a base e 5 trabalhadas em ponto baixo. Poderia ter trabalhado 6, 7, 8, 10, você que escolhe a largura e o comprimento do tapete. Depois que eu terminei, eu vou mostrar como eu arremato o fio. Tanto as pontinhas que eu tenho ao longo do trabalho, quanto a pontinha aqui final. Aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo e já cortei o fio. Depois que eu corto o fio, eu vou pegar uma agulha de crochê mais fina, caso você tenha, se não pode fazer com a mesma. A agulha mais fina é só para que o gancho da agulha seja mais fino e ajude no processo aqui de passar o fio por dentro dos pontos. Então, eu venho com a agulha lá do avesso, puxo o fio lá para trás e aqui na parte de trás eu levo um pouquinho mais para baixo. Então, olha só. Aqui a agulha fina, mais fina um pouquinho, essa aqui no caso que eu peguei é a agulha número 3, eu estava trabalhando com a agulha número 4. Ela ajuda no processo de passagem do fio. Depois que eu fiz isso, eu abro o fio aqui.
mais ou menos ao meio. E eu vou passar uma das pontinhas por uma laçada que esteja aqui próxima ao fio. Depois disso, eu dou 2 nozinhos e passo os 2 fios juntos novamente por dentro de mais algumas laçadinhas. Antes de cortar o fio, eu vou passar a cola. Eu passo a cola para selar essa última pontinha. O nozinho, os nozinhos que eu dei, eles não aparecem, ó. Porque como eu abri o fio, ele fica bem fininho e o nozinho também fica bem pequenininho, acaba escondendo por dentro dos pontos. Eu vou usar a cola pano e eu vou passar um pinguinho só de cola, ó, tracionando bem a ponta. Ali, bem na partezinha onde eu tenho o fio de arremate. Por que que eu puxei? Quando eu solto esse fio, a cola entra junto com o fio de arremate lá por dentro dos pontos. Eu faço esse processo em todas as pontinhas e depois no final só venho cortando o fio. Corto bem rente porque ele está bem arrematado. Esse arremate é bem legal, porque ele não escapa e muitas vezes a gente tem dúvida no arremate para entregar depois, quando eu vendo para minha cliente, se eu tenho a dúvida, a gente sempre fica com aquela preocupação, será que vai soltar o arremate? E esse aqui realmente ele fica bem firme, tanto o nó de arremate quanto a selagem aqui da última pontinha. Eu vou repetir em todas as pontas e depois já volto mostrando o tapete finalizado.